pudesse elencar algumas mudanças relativas, né, que aconteceram em relação à antiga ginecologia, que nós possamos, né, mencionar assim, quando você formou, para a medicina, para a ginecologia atual, quais seriam as principais mudanças que melhoraram a qualidade de vida das mulheres? É o foco na prevenção, Paulo. Porque assim, dentro da medicina a gente aprende muito sobre doenças e aprende pouco a prevenção dessas doenças. Sim. É claro que a gente trabalha em relação a isso, mas não tão profundamente como agora com a medicina integrativa. E a mudança é assim, tu continua fazendo o básico, rotina ginecológica, o preventivo, ultrassonografia, mamografia, mas você entende que aquela queixa que a paciente está ali à sua frente vai além de um processo de um exame simples. Você tem que ter todo um entendimento. Aí que está, eu digo assim, a lindeza da coisa, né, dessa medicina. Você compreender lá a nível celular, mitocondrial, as queixas que a mulher está apresentando ali na tua frente. Quais são os principais impactos, as mudanças hormonais que ocorrem no corpo da mulher na menopausa, doutora? Com a menopausa, assim, nós somos regidos pelo estradiol. É o nosso hormônio mãe, digamos, é o hormônio que faz a proteção de tudo. Então, a queda hormonal favorece vários sintomas e, às vezes, sintomas não tão evidentes, tão clássicos como os fogachos. Então, muitas mulheres passam por essa fase de transição sem perceber que aquilo que ela está sentindo pode ser relacionado à queda hormonal. Mas pensando a nível de prevenção, o estradiol ele previne muitas doenças neurológicas, previne muito a questão da osteoporose. Então a gente tem um número acentuado de mulheres que não fazem reposição com mortes por uma fratura espontânea. Muitas mulheres têm medo de uma reposição hormonal por o risco de ter câncer de mama, mas as estatísticas mostram mais mortes por uma fratura pela osteoporose do que Pela morte própria pelo reposição. câncer de mama. Pelo câncer de mama. Então, assim, é essa questão que a gente tem que estar atenta. Tirar esse mito de que o hormônio causa câncer e tentar oferecer cada vez mais essas alternativas. Gostaria que você pontuasse a questão dos benefícios da reposição hormonal e os artifícios que nós temos para as mulheres que têm contraindicação para a reposição hormonal. A reposição hormonal a gente indica, é uma indicação formal, até por diretrizes aí das nossas sociedades. A mulher que tem fogacho é uma indicação formal de reposição de estradiol, porque ele é um sintoma vasomotor e ele está relacionado aos riscos cardiovasculares, risco de infarto. As mulheres menopausadas, a mulher entrou na menopausa, deixa eu lembrar o que é menopausa e o que é climatério. Exatamente, bom a gente definir porque confundem muito, confundem né? muito. Climatério é uma fase que começa aos 40 anos e vai até os 65 anos, mais ou menos. E dentro dessa fase ocorre a menopausa, ou seja, é a data, você faz um ano sem menstruar. Então, menopausa é quando se ficou um ano sem menstruar. Na minha residência, eu aprendi que a gente tinha que esperar esse um ano para começar a tratar essa mulher. Não mais, porque os efeitos das deficiências hormonais acontecem já a partir dos 40 anos, já a partir desse climatério. Então, a questão da importância da reposição hormonal vem aí. Então, você tem os riscos de doenças metabólicas aumentadas com a falta do estradiol. Você tem o risco da osteoporose, que eu já citei, que aumenta o risco até de fraturas e mortes. O risco da demência, de Alzheimer. Estradiol é importantíssimo na manutenção da massa magra. A mulher, a partir dos seus 35 anos, 40, ela já começa a ter perda de colágeno, perda de massa magra. E a partir da menopausa parece que tudo derrete. Se tu não faz exercícios, você vai perder massa magra. E aí onde implica a questão da autonomia, da força física, né? Levantar da cadeira, levantar da cama. E a questão do benefício a nível de pele também, envelhecimento, né? A mulher que não repõe hormônio, ela tem um envelhecimento de pele mais O acelerado. impacto é maior. Impacto maior. As mulheres que não podem fazer reposição hormonal, Paula, são as que tiveram câncer de mama. História familiar, mãe, irmã, tia, avó, não contraindica. Salvo que tem que ser sempre orientado por um médico, avaliada essa história familiar, mas não contraindica. O câncer de mama e câncer de endométrio são cânceres hormônio dependentes. Então, eles vêm pela presença do estrogênio. Então, é uma contraindicação formal para não fazer reposição hormonal. Então, assim, hormônio não é tudo. A gente fala, defende, mas tem várias estratégias para você viver bem. Quais são essas estratégias? Olhar os hábitos de vida. Então, ter mudanças de vida. Cuidar com o gerenciamento de estresse. Então, o estresse é algo que te leva a ter muitas doenças, incluindo câncer.
gerenciamento de sono, então, assim, excesso de luz à noite, excesso de telas, gerenciar o horário que você vai dormir, gerenciar o horário que você vai ter o teu jantar, para você não prejudicar, não ir jantar com o estômago, né, cheio, que a gente fala, para durante a noite ter a liberação dos hormônios adequados, para ter um sono reparador, das enzimas, tudo que a gente precisa, fazer atividade física, olhar a sua geladeira, a sua lista de supermercados, Sim. sabe? Restringir algumas coisas. A bebida alcoólica em excesso prejudica muito. Então, ter esses cuidados. E suplementação. Ah, doutora, mas a minha receita a senhora tem. Senhora, olha a data da sua receita. As coisas mudam, então eu estou mudando. Se há 6 anos atrás, 5 anos, eu prescrevia o estradiol via oral, hoje eu não prescrevo mais. Por quê? Porque os estudos mostram que ele tem aumento de risco tromboembólico, e aumenta o risco dessa metabolização pelo fígado, transformar em estrona. O estrono tem mais atração para a mama e tem risco negativo para essa mama. Então, tem várias situações. Então, agora a gente não prescreve mais via oral. A gente tenta via transdérmica, implante de estradiol subcutâneo, né? Ou a pele, gel ou adesivo. Então, a mulher que ficou parada no tempo com a receita e foi replicando essa receita também está errado. Então, é importante todo ano fazer a procura do ginecologista. E esse ginecologista tem que estar atualizado também. Quais procedimentos você destacaria hoje disponíveis para a estética íntima, né? E qual que é o impacto que ela tem na vida da mulher? Paula, assim, se for falar, é uma infinidade de procedimentos que tem, Sim. mas o carro-chefe acaba sendo sempre o laser de CO2. Porque a gente sabe que o CO2 é um dos estimuladores de colágeno mais potentes, mais bem no mundo todo, né? Para corpo, para face, principalmente a parte de rosto. E na área genital foi muito bem-vindo. Porque com o envelhecimento, a mulher acaba tendo um certo atrofia ou ressecamento dessa mucosa vaginal. Então, ele acaba melhorando essa qualidade dessa mucosa, que lubrifica, né? Aumentando a lubrificação, a hidratação, neovascularização, neocolagênese. Só que também tem os benefícios estéticos, né, do laser. Então, com o laser a gente consegue trabalhar muito em cirurgias íntimas, que sempre existiu a técnica da ninfoplastia ou da cirurgia íntima, de redução de pequenos lábios, plástica dos pequenos lábios, plástica dos grandes lábios. Isso a gente aprende na residência. Só que com o avançar da modernidade das tecnologias, a gente vai aprimorando técnicas. Então, o laser veio aprimorar essa questão estética do genital para a cirurgia íntima. Isso. A falta de estradiol com a menopausa. E eu trago também, assim, do pós-parto, a mulher que está amamentando, ela tem um bloqueio pelo hormônio da lactação do estradiol. Então, ela passa temporariamente por uma menopausa hormonal, digamos, né? Porque a falta de estrogênio leva ao ressecamento. Então, mulheres no período puerperal que estão amamentando, elas têm esse ressecamento vaginal e pode sim fazer laser, radiofrequência nessa fase. E as mulheres na menopausa, depois elas recuperam, né? Porque volta tudo ao normal para a amamentação. Só que as mulheres na menopausa, mesmo com a reposição hormonal, elas têm um déficit de elasticidade, né? Elas têm uma acentuada atrofia ali. E leva muito dificuldade no relacionamento, na questão sexual. Dor, né? Afeta muito. Afeta às vezes o relacionamento. Eu tive uma paciente, Paula, no consultório já há quase 70 anos. Ela assim, doutora, hoje eu entendo porque muitos casais se separam. E eu disse, mas por quê? Se a mulher fica totalmente cheia de dor, ela não quer ter relação com o marido. E o marido está ativo, ele quer, né? E ele acaba procurando outro relacionamento. Se olha só, mais uma indicação para a gente fazer o laser. Eu disse assim, ela, isso. Então, assim, acaba tendo também essa questão emocional de relacionamento. A dor afeta muito o casal, né? A dor no ato sexual. O que você acha que ainda falta evoluir na ginecologia integrativa? Eu acho que já evoluiu demais. Mas o que ainda falta evoluir, do seu ponto de vista? Nossa, Paulo, tem tanta coisa ainda, eu acho, né? Mas talvez a compreensão de toda a sociedade médica dessa medicina integrativa, né? Eu acho que se pudermos ter mais médicos, acesso, eu acho que a gente consegue oferecer mais para as pacientes. Você acha que ainda há uma resistência ainda por parte dos médicos? Tem resistência, tem o comodismo, né? Então, assim, e talvez até a nível de saúde pública, assim, é difícil de um médico atuar como integrativo lá. As coisas ainda são, as pacientes falam, doutora, mas tudo é muito tão caro, né? Então, quem sabe um dia acho que é isso que a gente tem que evoluir.